A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia! Uma excelente manhã de sábado. Hoje é dia 21 de janeiro de 2023 e hoje é a nossa estreia do programa Medicina e Saúde. E o assunto de hoje são reclamações mais frequentes de adultos na atualidade. Eu acho que quem está em nossa companhia, que está nos ouvindo, está junto com a gente, se não reclamou, conhece alguém, tem alguém muito próximo que reclama muito sobre sobrepeso, insônia, constipação, dor de cabeça, falta de libido, saúde capilar, memória fraca e também aquelas tarefas diárias que você quer desenvolver, quer fazer e está lá assim, sabe quando não tem disposição? Eu sou muito preguiçoso. E quando fala em ir fazer exercício físico, então, quando tem que ir para academia, eu acho que é um dos assuntos mais pavorosos que tem para quem está aí nos ouvindo, está nos acompanhando, tem com certeza alguém na família ou tem alguém muito próximo que tem essas reclamações. São reclamações da atualidade e o nosso convidado de hoje que vai trazer e vai tratar desses assuntos aqui junto conosco na Rádio Clube é o Dr. Léo de Assis, nutrólogo. É quem vai realmente bater um papo conosco e tirar todas as dúvidas. Então, você que está em nossa companhia, cola na gente aqui na Rádio Clube, porque o assunto é interessante, é gostoso e vai tirar todas as suas dúvidas. Quer participar, quer interagir conosco? É muito fácil. Vai lá para o WhatsApp no 45 9 99 55 98 99, manda a sua pergunta. Se você não quer ir para o WhatsApp, tem todas as nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram e o nosso Facebook, é só ir lá no portal radioclube.com e com certeza você vai nos encontrar e também interagir conosco. E ainda o nosso site, tá bom? Tá combinado assim? Então bora começar a nossa manhã trazendo o nosso convidado, Dr. Léo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Moacir, a todos os ouvintes da Rádio Clube. Um prazer imenso estar com vocês nessa manhã e com um tema muito gostoso, um tema que diz respeito a todos nós. É um prazer e agradeço o convite. Eu acho, doutor Léo, que como na abertura eu falei, eu acho que na atualidade, eu acho de que cada 10 pessoas, 8 pelo menos, tem algum desses assuntos que a gente colocou aqui, né? De sobrepeso, seja aí desde de problema de insônia, né? Todas as pessoas têm alguma reclamação em relação a esse assunto. Mas para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o doutor começasse contando para a gente qual é a diferença de um nutricionista, um nutrólogo, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam essa diferença e endocrinologista. Claro. Na verdade, o nutricionista é o profissional formado em nutrição, a faculdade de nutrição. Ele é responsável pelo estabelecimento do cardápio, da dieta, né? Equilibrando macro e micronutrientes, ou seja, é aquele que realmente faz a dieta para o paciente, tá? O nutrólogo não, ele é médico, ele é formado em medicina, ele é especializado em nutrologia, que é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, e é uma especialidade que trata basicamente da qualidade de vida, da longevidade, dos distúrbios nutricionais e também atua fortemente na questão de emagrecimento, da hipertrofia e da qualidade de vida como um todo. O endocrinologista é médico, ele é formado em medicina e é especializado em endocrinologia, que são as doenças relacionadas às glândulas, aos hormônios. Então, basicamente, é muito clara essa divisão. É óbvio que quando fala nutrólogo, as pessoas até pensam, será que é o nutricionista homem chama nutrólogo? Não. Sabe que até vem na cabeça assim, nutrólogo, tipo alguém que fez uma pós a mais, um estudo a mais e saiu não é mais nutricionista e é nutrólogo, tipo, tem um curso a mais. Essa confusão é bem frequente. Não, o nutrólogo ele é médico, ele é formado em medicina, né? E especializado em nutrologia, né? E é uma área extraordinária. Eu sempre brinco que eu sou o médico da saúde, né? Sim. As pessoas que querem realmente buscar saúde, eles procuram o nutrólogo. Obviamente que a gente trata também todas as doenças relacionadas à parte de emagrecimento, da obesidade, enfim, da hipertrofia e principalmente da qualidade de vida, né?
Qualidade de vida e longevidade também. Né? Exatamente. Doutor Léo, a gente vai explorar todos esses assuntos, porque nós temos 1 hora de programa e hoje a gente vai conversar bastante e também tirar aí um pouco das dúvidas, conversar com o nosso ouvinte. Mas eu queria que o senhor também falasse para o nosso ouvinte quando que é a hora de procurar um nutrólogo. Na verdade, o nutrólogo ele tem que ser procurado a qualquer tempo, né? Se você não investir, não colocar energia e também recurso para cuidar da saúde, em algum momento você vai ter que fazer a mesma coisa para cuidar da doença. Então, quem efetivamente quer buscar saúde e qualidade de vida, tem que buscar a qualquer tempo, né? Nós atendemos desde criança ao mais idoso, né? É importantíssima a busca do nutrólogo, porque muitas coisas, se você tiver mudanças importantes do estilo de vida, se você começar a tratar as coisas muito antes que elas aconteçam, você tem a chance de viver melhor, viver bem e ter longevidade, né? Longevidade não é só viver muito, é viver muito e com qualidade, né? E nós temos visto hoje uma mudança extraordinária em relação à expectativa de vida. Tem até algumas reportagens aí mais antigas que você vê, por exemplo, no início do século passado, né? Tem até uma reportagem muito conhecida do carro que bateu na parede da casa da idosa de 45 anos, né? Verdade. Na verdade, não. Hoje nós temos a expectativa de levar o ser humano a ultrapassar a barreira dos 100 anos com qualidade. Já temos, né, alguns casos, bastante pessoas já conseguem passar dos 100 anos, mas nossa expectativa é levar o ser humano até 120 anos. 120 anos, Sim. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Obviamente que vai depender do estilo de vida que a pessoa leva, né? Uhum. Tem a questão genética também, que é muito importante. A gente procura aqueles genes que a pessoa fala assim, eu nasci de uma família que teve tal coisa. Claro que existem expressões genéticas que são muito importantes, né? Doenças genéticas que vão sim passar de pai para filho, não tem como fugir delas. Mas a maioria delas também nós temos como deixar esses genes silenciados. Uhum. Com modificação do estilo de vida, uma vida saudável, uma alimentação saudável, atividade física regular. E tem um estudo interessante que saiu há pouco tempo de Harvard, que mostra que o principal fator de longevidade, antes nós já sabíamos que a alimentação é muito importante, atividade física regular, não é? Enfim, as coisas nós já sabíamos. Mas veio um dado muito interessante, porque eles acompanharam toda uma geração de pessoas. Imagina, diversos pesquisadores acompanhando toda uma geração de pessoas, né? E o fator que mais influenciou para a longevidade veio a grande surpresa, ter amigos. Ter amigos. O meio social, sim. Até a próxima pergunta que eu tenho aqui para fazer para o doutor é exatamente relacionada a todo esse contexto. Longevidade, mudanças de tempos. A gente tem visto que a tecnologia tem avançado muito em todas as esferas. Se a gente pegar aí 10 anos atrás, mudou tudo, né, doutor Léo? Mudou muito. E a medicina também evolui nisso, né? Então, a busca de conhecimento dos médicos também deve ser constante, né? Porque tudo mudou. Claro que tudo gira em torno muito da alimentação, de dormir cedo, dos cuidados, mas o ganho de peso também, nesses últimos 10 anos, a gente vê aí, se você sair na rua, você ir para o shopping, onde você for, você encontra muitas pessoas, não tantas obesas, mas muita gente com sobrepeso, que é o caminho aí para ficar, né, da obesidade. Sim. E eu queria que o doutor contasse para a gente qual é o protocolo hoje para cuidar da saúde e também contasse para a gente o que é que desencadeou que a gente vê tantas pessoas com sobrepeso, que há 20 anos atrás a gente não tinha isso em nosso país, de tantas pessoas e até crianças com sobrepeso. Sim, muitas coisas aconteceram, né? Eu falo sempre assim, se você perguntar para os teus avós que hora que eles dormiam, pergunta para os teus pais que hora que eles dormiam. Ninguém dormia tão tarde quanto nós dormimos hoje. Isso veio pelo advento, primeiro, da luz elétrica, né? Sim. Você pegar 3, 4 gerações atrás, a luz elétrica era um privilégio para ricos, né? Nas áreas urbanas, nas áreas rurais. Até pouco tempo atrás não tinha luz para todos, né? Isso, um programa para que a luz chegasse, né? Nos rincões do Brasil aí, né? Exato. Então, a primeira grande mudança foi o advento da luz elétrica, né? Que claro, melhorou a vida de todos em diversos aspectos, porém, nos deixa agora acordados até mais tarde.
E aí, quem fica acordado até mais tarde, come até mais tarde. Então, a primeira grande modificação foi o advento da energia. Depois veio a internet. Com o advento da internet também, até a forma de trabalho modificou também. Trabalhos que normalmente não eram noturnos começaram a ser noturnos também. Então, hoje as pessoas eles dormem muito tarde, ficam ativos durante muito tempo. E isso prejudica demais a saúde. Por quê? Agora, pasme vocês, olha que informação interessante, né? É durante o sono que a gente produz quase 100% da nossa melatonina. Melatonina é o hormônio que nos faz dormir, nos faz relaxar. É no momento que nós entramos no sono mais profundo que o corpo vai fazer os reparos, as restaurações celulares, metabólicas, hormonais. E é importantíssimo também para longevidade. A melatonina é o hormônio da longevidade. Então, você que tem acostumado a ficar até tarde, às vezes estudando, trabalhando, ou nada disso, né? Às vezes fica só lá no Instagram, ou fica nas redes sociais, enfim. Tal do streaming hoje de filmes, né? Todo mundo aí com séries, varam madrugadas assistindo. Né? Exatamente. Então, você observa que o estilo de vida mudou muito, né? E não tem outro. Se você não dorme bem, se você não tem um estilo de vida de dormir cedo, você vai ter prejuízo sim da tua saúde como um todo. E tem uma outra coisa. À medida em que a melatonina sobe, nós temos uma queda importante do cortisol. O cortisol ele é importantíssimo para nós. É o hormônio que nos deixa alerta, nos deixa ativos, nos deixa à espreita. É aquele hormônio que te deixa preparado para tudo. Só que ele tem os seus horários e os seus momentos certos de se elevar. Por exemplo, se nós não tivéssemos cortisol pela manhã, nós nem levantaríamos da cama. Sim. Só que para ele ter todo esse ciclo normal, a melatonina também precisa ter o seu ciclo normal. Então, à medida que a melatonina sobe, o cortisol desce. À medida que o cortisol sobe, a melatonina desce. Então, você imagina uma coisa, eu deitei para descansar e eu estou vendo um filme de ação. E, de repente, tem cenas com muitas imagens visuais, sons, um filme de suspense que te deixa muito apreensivo. O que vai acontecer? Você vai ter picos de cortisol. E se você tem picos de cortisol, você tem quedas absurdas de melatonina. Então, aquela coisa de ficar vendo filme até tarde, maratonando aí nos streams, é prejudicial para a saúde ao extremo, porque quem não produz boa melatonina, aí vem a outra surpresa. A melatonina é um hormônio tão extraordinário que nós estamos tentando achar agora uma outra classificação para a melatonina. Por quê? Porque nós observamos que a maioria das nossas células tem receptor para a melatonina. Então, nós costumamos dizer que a melatonina é o maestro da orquestra hormonal. É ele que basicamente faz com que os outros hormônios funcionem. Então, se você não tem uma boa produção de melatonina, involuntariamente você vai ter também deficiências da ação dos outros hormônios todos no corpo. Então, é importantíssimo que a tua melatonina seja produzida em níveis adequados. E para acontecer isso, é primordial o quê? Dormir cedo. 9h30, 10 horas é a hora. Isso que eu ia perguntar. Qual é o horário, assim, para quem está nos ouvindo? Doutor, mas tá, que horas que eu tenho que dormir? Todos os dias ou tem algum dia que você pode pular disso? 9h30, 10 horas. Eu sempre falo que se o raro for raríssimo, não tem problema nenhum. O problema é quando o raro vira frequente. Aí não deixa de ser raro. Tá. Então, assim, eu tenho uma festa, eu tenho um evento, eu tenho, eu tenho um entretenimento, um evento social, não há problema nenhum, desde que aquilo seja raro, não seja frequente, né? Mas o horário do sono adequado é entre 9h30 e 10 horas no máximo, tá? Só que antes disso, Cláudio, é importante fazer o que nós chamamos de higiene do sono. E o que é higiene do sono? Então, você lembra quando você tem bebezinho, você vai preparando a casa para o bebê ter a hora dele e entender que é hora de dormir. Sim. Então, você vai apagando as luzes, diminuindo a luminosidade, o barulho. Você também tem que, um pouco antes de dormir, já desligar celulares, televisão, ou seja, tudo que emite luz. Importante também evitar alimentos como o café à noite, por exemplo, que são estimulantes. Isso é muito importante. Não comer durante a noite também. Isso é um capítulo à parte que a gente tem. Eu tenho que abrir um parênteses aqui sobre o comer noturno, né? Porque quando você come 4 pedaços de pizza e deita para dormir, o que acontece? Você deitou, mas você não vai descansar. Primeiro porque o teu intestino vai ter que fazer peristalse durante toda a noite para poder fazer a digestão desse alimento. Outra coisa, o fluxo sanguíneo ele vai ter uma predileção para o plexo mesentérico para fazer a digestão de tudo aquilo que você comeu. Então, vai baixar do teu fluxo cerebral.
Agora, você imagina, eu deitei para dormir, mas fiz o meu corpo trabalhar a noite toda, o meu cérebro não fez, eu não tive aporte sanguíneo adequado para minhas atividades neurocerebrais. O que vai acontecer? Eu vou ter um sono muito ruim. Por isso que quem come muito, deita e dorme, no outro dia acorda, como eu gosto de dizer, né, com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Parece que não está saindo de uma cama, parece que está saindo de uma cova, não é isso? Exatamente. Por conta disso, na verdade, você não descansou. Você comeu e fez o teu organismo trabalhar a noite toda, né? E detalhe, quem tem problema com sono, tem problema de inteligência, de cognição e de memória. Porque é durante o sono que nós armazenamos todas as informações geradas naquele dia, ou naquelas horas, naquele momento. Então, imagine, se eu não durmo bem e não consigo ir para o sono mais profundo, eu não tenho essas atividades cerebrais, ou tenho elas com prejuízo, né? Agora, voltando à questão da higiene do sono, então, evitar comer noturno, evitar estimulantes à noite. Uma coisa muito importante é cama é para dormir. Então, se eu deito e começo a fazer outras atividades que demandam atenção, eu estou passando duas informações para o meu corpo. Primeiro deita e descansa, melatonina quer subir. Mas eu tenho que prestar atenção em alguma coisa. O cortisol começa a subir também. Então fica brigando melatonina e cortisol. E isso é ruim, porque se esse cortisol tiver disparos durante a noite, por exemplo, a pessoa que está ansiosa, está nervosa, está preocupada com o que vai fazer no outro dia, ele vai tendo picos de cortisol durante a madrugada. Quando acorda pela manhã, quando ele realmente precisa de um pico maior de cortisol, ele não vai ter esse pico. Então é aquela pessoa que fica enrolando na cama, não acorda e não desperta. Então uma coisa importante também quando você acordar é tentar sair da cama, abrir a janela, ou seja, ver o sol, porque isso você passa o comando correto para o cortisol subir. Perfeito. Então aquela coisa também de ficar enrolando na cama pela manhã é ruim também. Eu tenho esse hábito, eu até ia dizer, doutor, mas daí o senhor está me prejudicando, porque tudo que eu faço está errado. Mas olha só, doutor, eu queria que o senhor dissesse para o nosso ouvinte, qual é o último horário, então, em relação à alimentação? Para ter um sono bom, qual é a última hora que a gente deve se alimentar e como deve ficar o quarto? Porque em outra conversa que a gente teve, o senhor falou que não pode nada, nenhuma claridade dentro do quarto. Sim, a claridade é importante por conta do cortisol, como eu disse, né? O cortisol é muito estimulado pela luz. Uhum. Então é importante que tudo esteja bem fechado. Aquele black light das janelas, isso é muito importante. Nem a luzinha do ar-condicionado. Tem um comando que desliga. Vai ter ar-condicionado antigo que não desliga. Tu pega então uma fita adesiva e coloca ali, que realmente os estímulos luminosos fazem o disparo do cortisol. Em relação à hora de comer. Voltando aos nossos antepassados, vamos lá. As pessoas não comiam até tarde. A última refeição era 5h30 da tarde. Pode perguntar para os teus avós aí. Só que se alguém tem a bisa, né, ainda viva, vai perguntar, era 5h30, 6 horas no máximo. E por que isso é importante? Vejam só. O corpo de uma pessoa em sobrepeso, em obesidade, é um corpo inflamado. Por quê? Porque a gordura em excesso gera inflamação. E é um ciclo vicioso, porque a inflamação também gera obesidade. Então você imagina, se eu tenho que desinflamar o meu corpo, eu tenho que começar pelo início. Onde eu começo a desinflamar o meu corpo? Pelo intestino. E o intestino é importantíssimo, a gente chama de segundo cérebro. Ali é produzido dezenas de neurotransmissores, é produzido uma série de hormônios. Então, aquela história que o intestino é só para absorver e excretar, isso já ficou no passado há muito tempo. Quando eu aprendi lá, em 96, quando eu comecei a faculdade de medicina, a gente não tinha tanto conhecimento acerca do intestino. Hoje não, hoje o intestino é o órgão da vez, é o órgão mais estudado, né? Agora, se a inflamação do corpo começa pelo intestino, como que eu começo a desinflamar o meu intestino? Eu começo deixando ele quieto, eu sempre brinco assim, carro você não consegue fazer manutenção com ele andando. Exato. Tem que parar na oficina, o mecânico vem e faz a manutenção. O nosso corpo, como que faz? Nosso corpo vai fazer manutenção quando você deixa o intestino também quieto. Por isso que o jejum intermitente hoje também está sendo muito divulgado. Porque o que nós entendemos? Que durante o jejum é o momento que o teu corpo vai fazer a restauração, os reparos celulares. Eu costumo brincar que é a faxina do corpo. Perfeito. Né? Todos nós sabemos o que é tentar limpar a casa e ter gente entrando e saindo. Não dá. Não tem coisa que estressa mais um ser humano, uma mulher, do que
passar um pano e a criatura começar a caminhar ali naquilo ali, né? Bem assim. Você vai lambuzar tudo. E aí, assim. na saúde, no jejum intermitente, funciona assim. Exatamente. Quando nós praticamos jejum intermitente, eu gosto mais de jejum intermitente noturno, porque tem duas formas de jejum, né, intermitente. Tem aquelas pessoas que jantam tarde, pulam o café e almoçam mais tarde. É uma estratégia também. Eu gosto da estratégia em que anoiteceu, eu paro de comer. Então, às 18, 18h30 é o meu último horário de refeições sólidas, tá? Depois disso, eu vou beber bastante líquido. Por quê? Porque em todo o processo, quando eu começo a desinflamar e emagrecer, o nosso corpo é muito inteligente, ele pensa em sobrevivência. Então, ele vai tentar reter o máximo do que você come. Por isso que o intestino prende. Toda pessoa que está em processo de emagrecimento, você vai perguntar: doutor, mas meu intestino está preso. E o intestino, para funcionar, eu costumo dizer o seguinte: primeiro, que o intestino tem uma posição para funcionar bem, que é de pé. Se eu estou acostumado a comer e deitar, é muito mais difícil para o intestino fazer o seu metabolismo com o corpo deitado. Então, primeiro, é em pé ou sentado, não é isso? Segundo, eu preciso de peso nas fezes para ela descer. Então, fibra e água. Então, você imagina, o que eu preciso para o intestino não ficar preso? Eu preciso muita fibra, e aí é abusar mesmo das folhas como um todo, das fibras como a aveia, por exemplo, e muita água. Quem está em processo de emagrecimento tem que beber muita água para dar peso nas fezes. Então, se eu paro de comer às 18, 18h30 e vou dormir no horário que eu mencionei, 9h30, 10 horas, praticamente a digestão já foi feita. Então, olha só, o que eu estou tratando com jejum intermitente noturno. Eu estou desinflamando o intestino, eu estou dando tempo para ele, que aí você vai tomar café logo no dia seguinte. Eu estou dando tempo de restauração celular, mas estou passando toda noite com o meu intestino vazio. É a hora que a gente vai fazer toda aquela restauração. Porque o intestino inflamado também, ele tem, primeiro, um monte de bactérias ruins e também ele tem o que nós chamamos de hiperpermeabilidade intestinal, que é o tal do intestino furado, ou seja, ele tem lesões na sua mucosa que atrapalham a absorção. Não absorve o que deve absorver e às vezes absorve o que deveria ser excretado. Então, último horário de comer, 18, 18h30, horário de dormir, 9h30, 10 horas, horário mais saudável. Perfeito. Para quem está ligando o rádio agora, nós estamos numa entrevista gostosa, um bate-papo super interessante falando aí de cuidar da sua saúde, né? Principalmente sobre peso, que a gente tem percebido que são muitas reclamações na atualidade, muitas pessoas com sobrepeso. E quem está conosco hoje aqui nos estúdios é o Dr. Léo, ele que é nutrólogo e está trazendo todas essas informações muito pertinentes para o nosso dia a dia. Dr. Léo, antes do intervalo comercial, eu acho que ainda dá para a gente falar mais um pouquinho sobre, então, o jejum intermitente. Eu tenho uma pergunta, até quando eu falei que ia ter esse programa, um ouvinte pediu: Cláudio, pede para o Dr. Léo em relação ao jejum intermitente. Qual é o horário e quanto tempo deve durar esse jejum? E se é verdade que em relação a idades, por exemplo, assim, até 45 anos você tem tanto período para fazer, de 45 a 50 anos é uma outra momento de fazer, tipo 5 horas, 10 horas. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes. O jejum intermitente, ele funciona assim, pelo menos o noturno, que é o que eu oriento os meus pacientes. Então, a última refeição, 18, 18h30, ali eu preciso que você beba muita água, tá? E muito líquido, chá sem açúcar, por exemplo, chá sem cafeína, porque às vezes tem cafeína misturada em algum chá. Passo toda a noite com meu intestino em repouso e logo 7, 8 horas da manhã vou fazer meu desjejum normalmente, evitando carboidratos vazios, né? Os farináceos, né? Pão, bolo, bolacha, essas coisas. Então, um bom café da manhã tem que ter carboidrato, mas um carboidrato um pouco mais complexo, né? Eu gosto muito, por exemplo, da tapioca, né? Você faz ali um recheio de tapioca com as coisas mais saudáveis, fica bem legal, né? E muita fruta. Fruta pela manhã nós temos que ingerir fruta. Fruta, aveia, gosto muito do mel também, porque você equilibra um pouco de caloria também, porque as pessoas também às vezes querem emagrecer e fazem uma restrição calórica muito grande. Isso também é prejudicial. Emagrecer tem que ser uma coisa bem personalizada. Por isso aí entra o nutricionista, para poder fazer a composição do cardápio da dieta corretamente, tá? Agora, as pessoas mais idosas, elas devem... cada pessoa vai ver, Cláudio, até que momento lhe faz bem.
Tá? Não tem muito assim uma regra. Eu vejo muito na internet as pessoas em relação à idade, faz isso, faz aquilo. Não tem, eu não vejo assim importância nisso no primeiro momento. A importância é que você comece a praticar. A ressalva do jejum intermitente é para aquelas pessoas que são insulino dependentes, que aí não, ele tem o horário da insulina e ele tem o horário da alimentação dele. Outra coisa também, se você toma alguma medicação, por exemplo, que dá uma irritação gástrica à noite, aí não, aí você deve ingerir alguma coisa para você não ter uma gastrite, não ter uma irritação gástrica ali por conta da medicação que você toma. Então eu sempre falo, jejum intermitente é bom conversar um pouquinho com o teu médico também, quem te acompanha, para saber se não tem nenhum tipo de restrição. Agora, idade e horário, eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que cada um vai vendo e vai ampliando. Quanto mais você ampliar, melhor. Chegando, tem pessoas que fazem normalmente 12 horas, e isso seria o ideal. 12 horas de jejum intermitente seria o 12 ideal. horas. Mas se você tem dificuldade, comece como eu falei, acorda mais cedo, comece e vai ampliando aos pouquinhos. 12, 15 horas, até 16 horas no máximo, seria para aquelas pessoas que já estão habituadas. Isso você vai ter redução de insulina, redução de açúcar. Muitas pessoas, inclusive, que estão já chamados pré-diabéticos, vão ter a reversão disso também. Até alguns diabéticos tipo 2, não tipo 1, que já precisa de insulina, vão ter também uma melhora absurda na questão da glicemia. Porque assim, hoje a internet, o tal do Google é o pai de todos, virou até médico, né, doutor? A gente vê aí jejuns intermitentes, o pessoal indicando aí 20 horas de jejum intermitente. E eu tenho o outro lado da questão, que é aquela alimentação de 2 em 2 horas, né? Que o pessoal também indica muito. Olha, cara, porque você tem que comer um pouquinho cada 2, 4 em 4 horas, se alimentar também. Não, né? mas isso caiu por terra. Tá? Os estudos mais recentes mostram que isso não é verdade. Por quê? Se eu como de 2 em 2 horas, eu estou o tempo todo estimulando meu pâncreas, tá? Isso não, isso a gente já modificou isso. Aliás, hein, você sabia que essa história a gente nem sabe de onde veio mais ou menos não, viu? A coisa começou e foi propagando, e eu vi muitos profissionais entrar nessa onda, mas não é assim não. O pâncreas ele tem que descansar o máximo possível, tá? É importante, assim, em linhas gerais, você tem que comer enquanto é dia e deixar de comer enquanto é noite. Do ponto de vista hormonal, nós temos hormônios que atuam durante o dia e hormônios que atuam durante a noite. Essa é a orientação geral. Claro que vai ter particularidades, vai depender, por exemplo, se a pessoa está num processo de emagrecimento um pouco mais rigoroso. Por exemplo, o grande obeso é diferente, né? A pessoa que está querendo ganhar peso também é diferente. Então, existem as peculiaridades, mas em forma de orientação geral, é basicamente isso. Então, caiu por terra essa história de 2 em 2 horas comer alguma coisa. Não, isso foi um erro gravíssimo, porque eu estimular o meu pâncreas o tempo todo é igual aquela pessoa que fica chupando balinha o tempo todo. Também ou mascando chiclete o tempo todo, né? Isso é terrível, porque você não deixa o teu pâncreas estar secretando o tempo todo, né? E você está com a tua circulação toda inundada de açúcar o tempo todo. Não, nós devemos comer em horários adequados, tá? Aquela famosa coisa, café, almoço e jantar, ok, no meio dessas refeições, uma fruta, uma coisa, enfim, um pouquinho de carboidrato também nesses intervalos, não tem problema nenhum, tá? Perfeito. Então, assim, são 8 horas e 33 minutos. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Para você que está ligando o seu rádio agora, você que está indo trabalhar, não fica preocupado, porque a gente vai para o intervalo, volta já, e você vai poder continuar nos ouvindo aí no seu trabalho, porque você pode ir para o nosso site, lá para o portal radioclube.com, e você vai nos assistir, vai nos acompanhar, e também você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, Portal Rádio Clube. Fica com a gente, porque tem muito assunto interessante. Nós vamos falar também aí de como emagrecer com saúde, vamos falar de injetáveis, vamos falar muitas coisas e de longevidade, vamos falar de academia, sabe esse negócio de aeróbico e também de musculação? Fica com a gente que a gente volta já e o assunto é muito interessante, não sai daí não. Estamos apresentando Medicina e Saúde.
A terapia de ozônio já é há muito tempo uma importante aliada para a saúde. É eficaz no tratamento de vários tipos de doenças, dores, feridas, quadros infecciosos, além de procedimentos estéticos como flacidez de pele, estrias, celulites e até mesmo emagrecimento. O método consiste na utilização de ozônio medicinal como um agente terapêutico. Em Foz, conheça a Ozone Health, Clínica de Ozonioterapia. Agende um horário por WhatsApp 459-9121-5116, Avenida das Cataratas 15, Sala 202, Edifício W. Chaminsky, bairro Boici. Sorte tripla Auto Foz. Fiat, Peugeot e Citroën unidas em uma ação jamais vista. Aqui na Auto Foz você pode ter mais de 3 chances imperdíveis de sair de carro 0 km e ainda garantir o emplacamento gratuito. IPVA 2023 na faixa e o melhor de tudo, com taxa zero. Neste sábado, a partir das 8 da manhã até às 16 horas. Vem para a Auto Foz. Fone 3520-1212. Clínica de Olhos Dr. Franco, sua saúde é seu melhor prazer. Clínica de Olhos Dr. Franco, uma história de vida com você. Cuide da saúde dos seus olhos, a vida é como você a vê. Clínica de Olhos Dr. Franco. Clínica de Olhos Dr. Franco, Rua Antônio Raposo, 406, Sala 604. Edifício Marajoaras. Telefone 3523-7763. Um ponto de encontro perfeito para viver os bons tempos da década de 50. Conheça a hamburgueria e restaurante temático do Movie Cars Entertainment e tenha uma experiência nostálgica. Seja no café da manhã, almoço ou lanche da tarde, a hamburgueria e restaurante do Movie Cars tem o cardápio perfeito para o seu paladar. São várias opções de lanches, petiscos e pratos especiais, além de deliciosas sobremesas e bebidas. Com acesso independente do parque, a entrada é gratuita. Curta uma incrível viagem no tempo na hamburgueria temática anos 50 do Movie Cars. Localizada na Avenida das Cataratas, a 950 metros da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Você merece requinte e bom gosto. Na Paraná Decor, as mais lindas sugestões para renovar o ambiente da sua casa. Móveis, cortinas e toldos. Paraná Decor. Detalhes que fazem a diferença. Avenida JK 2733. Telefone 3027-2008 ou www.paranadecor.com.